bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma live, mais um vídeo falando de sabedoria, riqueza e vida plena, falando das coisas boas que Deus fez para nós, para mim, para você, para todos nós. Então sejam todos bem-vindos. Façam um excelente dia, façam um ótimo dia. Nunca se esqueça, quem faz o seu dia ser bom é você. Então, se o seu dia for bom, parabéns, a culpa é toda sua. Mas se o seu dia for ruim, parabéns também, a culpa é toda sua. Então, nunca se esqueça que para o seu dia ser bom amanhã, ele tem que ser bom hoje. Não adianta você querer viver no amanhã, nem no ontem. Você tem que viver no hoje. Só dá para você viver no hoje. Então sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 30. Capítulo 30 do livro de Jó. O livro que fala de resiliência, fala de fé, de superação, do amor, da lealdade, da fidelidade de um homem para com Deus. Então, se você quer melhorar um pouquinho a sua fé, quer saber porque determinadas coisas acontecem ou deixam de acontecer na sua vida, recomendo que você faça a leitura do livro de Jó. É um livro de muita sabedoria, de muito entendimento. Então, para começar, já vamos aqui pegar nossa ferramenta de trabalho, né? Nossa Bíblia Sagrada. Está aqui nossa ferramenta de trabalho, a palavra de Deus vivo, a palavra do Deus vivo, ou seja, a Bíblia Sagrada. E se você acredita nisso ou não, tudo bem, é um direito seu. Se você acredita, parabéns, você está totalmente correto. Mas também, se você não acredita, parabéns, você está totalmente correto. Nós estamos aqui para debater, discutir, nem se desfazer da crença, da religião de ninguém. Apenas usamos a Bíblia Sagrada porque este é o livro da vida. É o manual de instruções para a sua vida. Então, tudo o que você desejar saber sobre sua vida, como deve funcionar a sua vida, você encontra aqui na Bíblia Sagrada, o maior livro de sabedoria que existe, na minha humilde opinião, na minha pequena e humilde opinião, o maior livro de sabedoria, de riqueza, de vida plena que existe, é chamado de Bíblia Sagrada. Então, perfeito? Então vamos começar já a nossa leitura, beleza? Mas antes de começar, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar uma fortalecida, para dar uma força aqui no nosso trabalho. Comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Então, para você que ainda não conhece, não tem entendimento, nunca leu a história de Jó, a história daquele homem do Oriente que era muito sábio, rico, poderosíssimo, tudo que Jó tocava virava ouro. Ele tinha o toque, o que chamamos de toque de Midas. Tudo que a pessoa faz, tá certo, funciona, vira ouro. Então Jó era este homem, com muitas riquezas, muitos rebanhos, sua família era muito próspera, uma família grande, que ele amava muito a família dele, seus filhos. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e Jó amava os filhos, defendia e protegia os filhos como ninguém. E Jó também, ele era protegido, ele vivia num cercado, como se fosse um cercado, como se fosse uma bolha, onde nada de ruim acontecia com Jó. Nada de ruim acontecia com Jó, porque Deus o protegia. Deus dava tudo que Jó queria, tudo que Jó desejava, porque, como já disse, Jó era um homem muito leal, muito fiel,
temente a Deus, amava a Deus como ninguém. Então Jó era muito protegido por Deus. Então Satanás resolveu tocar nos bens de Jó. Satanás resolveu tocar nos bens materiais e na família de Jó. Então Satanás matou os 10 filhos de Jó, tomou todas as riquezas, todos os bens materiais, os rebanhos, os servos, toda a riqueza que Jó tinha. E Satanás também mexeu na saúde de Jó. Claro, tudo com autorização de Deus, com o consentimento de Deus. E Deus diz a Satanás: você pode tirar tudo que ele tem, pode tocar na carne dele, nos ossos dele, ou seja, tirar a saúde dele, porém você não pode matá-lo. Então Jó, que tinha aquela vida próspera, abundante, rica, feliz, alegre, saudável, Jó agora se vê totalmente destruído. Ele perdeu tudo, perdeu suas riquezas, perdeu sua família e perdeu inclusive a sua saúde. Mas, porém, mesmo depois de ter caído em toda esta desgraça, o que Jó diz é o seguinte: Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Deus dá, Deus tira, e louvado seja Deus. Então Jó, em momento algum, renunciou ao Criador, renunciou ao Todo-Poderoso, renunciou a Deus, não amaldiçoou a Deus como era o plano de Satanás. O plano de Satanás era que Jó amaldiçoasse a Deus, renegasse o Criador, e assim Satanás iria poder aprisionar a alma, o espírito de Jó nas trevas. Iria poder transformar Jó em um dos seus servos, dos seus escravos. Mas Deus, de antemão, já disse a Satanás: olha, mexa em tudo que ele tem, tire tudo que ele tem, pode tirar até a família dele, mas não tire a vida dele. Você não pode tirar a vida dele. E Satanás não pode fazer nada, nada sem o consentimento de Deus. Sem o consentimento de Deus, porque somente Deus dá e somente Deus pode tirar. Somente Deus pode tirar. Mas por que Deus falou isso para Satanás? Porque Deus já tinha um propósito muito maior para Jó do que aquele que ele estava vivendo. Então Jó, a grosso modo, estava lá também na sua zona de conforto, né? Ele estava lá muito bem, muito próspero, muito rico, ele era ouvido por todos, ele ensinava a todos, ele ajudava a todos, perfeito? Então Deus queria algo mais para ele. Então foi feito, foi por isso que Deus permitiu que toda esta reviravolta ocorresse na vida de Jó, porque o plano de Deus para Jó era muito maior do que aquilo que Jó tinha, do que aquela zona de conforto que Jó tinha. Então Jó, depois de ter perdido tudo, ter perdido saúde, ter perdido família, ter perdido seus bens materiais, Jó fica totalmente abandonado, largado, ninguém quer se aproximar dele, ninguém quer conviver com Jó, até a sua esposa, né, o abandona, e Jó fica largado, é um morador de rua, é um transeunte aí, é um sem teto, é uma pessoa que, porra, Jó estava cheio de doenças, de feridas, amaldiçoado de tudo. Então todos se afastavam de Jó, por quê? Os amigos se afastavam, os amigos mais próximos, os parentes, os servos, todos queriam distância de Jó, porque Jó fedia, Jó estava doente, suas feridas sangravam. Então ninguém queria viver perto de uma pessoa que tinha sido amaldiçoada por Deus, que estava pagando, né, por alguma coisa de ruim. Mas Deus envia três de seus amigos que moravam distantes para fazerem companhia para Jó. E por que eu digo? Muitas pessoas dizem que aqueles 3 amigos eram amigos da onça, que foram lá para falar mal de Jó, para isso, para aquilo. Não, na verdade não, eles eram amigos de fato, porque, largaram suas famílias, largaram seus afazeres, largaram seus negócios, suas empresas, seja lá como você possa imaginar no dia de hoje, para fazer companhia para Jó, para conversar com ele, para tentar consolar Jó.
Perfeito? Ah, mas por que que esses amigos que eram ricaços, eram sábios, não deram 10%, por exemplo, da riqueza de cada um e não levantaram Jó? Porque não era isso que ia resolver. Porque esta questão não era material, era uma questão com Deus. Era uma questão com Deus, era uma questão com Deus que Jó tinha que vencer. Aquela tinha que vencer aquele seu obstáculo. Jó para evoluir, você evolui só com dinheiro. Você evolui com sabedoria, fazendo bem. Não é com dinheiro. Dinheiro não faz ninguém evoluir para coisa nenhuma. Ajuda muito, claro. Não somos demagogos nem hipócritas de acharmos que não ajuda demais. Mas não era a questão. E os amigos, por serem pessoas sábias, eles sabiam que aquilo ali era uma questão divina, era uma questão com Todo-Poderoso, com Deus. Então eles foram lá, colocaram pressão, tentaram descobrir o que Jó tinha feito, qual que tinha sido o problema, onde que Jó tinha errado, porque o que eles diziam para Jó, olha, faça o seguinte, assuma teu erro, confesse seus pecados, peça perdão a Deus, Ele vai te perdoar e você vai poder seguir sua vida. Mas Jó era relutante quanto a isso. Jó sempre foi ali firme em suas convicções. Então, Jó verdadeiramente achava que não tinha feito nada de errado, que não tinha por que ele estar passando por aquilo ali. Entendeu? Então, o livro de Jó ele se baseia nesse diálogo, nessa conversa de muita sabedoria, de homens sábios, de verdade, homens sábios ali na raiz mesmo, homens que não tinham livro para ler, não tinha essas coisas. Eram homens que faziam o que era certo, na raiz, de verdade, de coração, de corpo e alma. Não basta você adquirir conhecimento. Se você pode adquirir o conhecimento que for, o entendimento que for. Se você não pratica, se você não faz, é vazio, não vale nada. Não adianta você não fazer o que você conhece. É inútil, como pode-se dizer, é obesidade cerebral, obesidade mental. Você lê 1 milhão de livros, mas você não pratica nada daquilo. Então a conversa de Jó com esses 3 amigos. E continuamos aqui, agora vamos fazer a leitura e o comentário do capítulo 30. Então, para você que começou a nos acompanhar agora, só para você entender, nós estamos lendo o livro de Jó. É um livro composto por 42 capítulos. 42 capítulos. Já fizemos a leitura de todos até agora, né? E atualmente estamos no capítulo 30. Então já fizemos a leitura de todos e atualmente estamos no capítulo 30 do livro de Jó. Então, para você entender, no capítulo 28, Jó fala muito de sabedoria. É um capítulo formidável, porque Jó fala muito de sabedoria. A sabedoria que é irmã da riqueza. Que onde existe sabedoria, existe riqueza. E por que Jó era um homem muito rico? Porque Jó era um homem muito rico, porque Jó era um homem muito sábio. Era um homem muito sábio e fazia o bem e andava em princípios e seguia os mandamentos, as ordens de Deus. Então, no capítulo 28, Jó fala muito de sabedoria. No capítulo 29, Jó fala muito de sua glória passada, das coisas, de como as pessoas procuravam Jó para aprender com Jó. E quando Jó falava, todos ouviam. Até os príncipes, os nobres, fechavam a boca, calavam a boca para ouvir, para aprender com Jó. Jó ensinava a todos, ensinava os pobres, ensinava os ricos, ensinava os príncipes, os reis. Jó ensinava a todos. Todos queriam ouvir Jó, todos respeitavam e Jó era muito honrado. Já agora no capítulo 30, Jó vai falar do seu tempo atual, do seu dia atual, onde ninguém mais o respeita, ninguém quer mais ficar perto de Jó, e Jó virou brincadeira, Jó virou motivo de riso para todos. Então vamos continuar aqui a nossa leitura, capítulo 30, versículo 1. Nosso trabalho aqui é ler e comentar versículo por versículo. E diz assim, capítulo 30, em seu primeiro versículo. Mas agora, ou seja, mais agora na realidade atual de Jó.
aqueles que são mais jovens do que eu estão rindo de mim. Ou seja, aqueles que eram jovens, aquelas crianças que antes ouviam Jó e ficavam boquiabertas com o que Jó ensinava, agora eles estão rindo deles. Estão rindo dele, cujos pais eu teria recusado deixar com os cães de meu rebanho. Então, aqueles jovens que agora não consideram mais Jó nada, Jó agora virou motivo de riso. Versículo 2: Sim, para onde poderia a força de suas mãos me acrescentar, em quem a idade avançada havia perecido. Em quem a idade avançada havia perecido. Então os jovens agora riam de Jó. Aqueles jovens que se calavam quando Jó falava antigamente, agora estão rindo. Versículo 3: Por necessidade e fome eles estiveram solitários, fugindo para dentro do deserto, em tempos passados, assolado e devastado. Então aquelas pessoas que não tinham o que comer, não tinham onde morar, não tinham nada, não tinham o que vestir, e que Jó ajudava. Versículo 4: Eles cortavam malvas dos arbustos e raízes de zimbro para lhes alimentar. Então, pessoas que não tinham o que comer, não tinham o que comer, não tinham o que vestir, não tinham onde morar. Então, estas pessoas hoje estão zombando de Jó. Versículo 5: Eles eram expulsos do meio dos homens. Eram expulsos, eram pessoas tão pobres, tão miseráveis, que os homens expulsavam eles. Ninguém queria aquele tipo de gente por perto. E gritavam atrás deles como atrás de um ladrão. E colocavam estas pessoas para correr. Colocavam estas pessoas para correr. É como se estas pessoas fossem ladrões, como se eles fossem ladrões. Então, estas pessoas que não tinham nada, não tinham onde morar. Versículo 6: Para habitarem nos penhascos dos vales, nas cavernas da terra e nas rochas. Por não terem onde morar, não terem uma casa, uma residência, eles habitavam em cavernas. Eram pessoas miseráveis, não tinham o que comer, não tinham nada. E estas pessoas hoje, que Jó havia ajudado lá atrás, hoje zombam de Jó. Versículo 7: Entre os arbustos eles zurravam, debaixo das urtigas eles se ajuntavam. Então eram muitos, não eram poucos. Eles eram filhos de tolos, sim, filhos de homens da base, eram mais vis do que a terra. Então eram filhos de pessoas tolas, de pessoas pobres, de pessoas que já vinham de grande pobreza, pessoas vis, pessoas que são agora, que estão vindo da pobreza, da miséria total. Versículo 9: E agora eu sou sua canção, sim, eu sou o seu motivo de riso. Então, estas pessoas que Jó ajudou lá atrás, pessoas que eram expulsas, pessoas que eram vistas como ladrões, pessoas que não tinham nada, não tinham o que comer, não tinham onde morar, viviam de pedir, de ajudas, eram mendigas, viviam de mendigação. Hoje elas estão rindo de Jó. Enquanto Jó lá atrás ajudou elas, hoje elas estão rindo de Jó. Versículo 10: Eles me abominam, fogem para longe de mim, e não se poupam em cuspir na minha face. Por acaso você já ouviu falar, já conhece uma história semelhante? De quem foi muito ajudado, de quem Jesus ajudou muitas pessoas, e depois estas mesmas pessoas cuspiram em sua face, apedrejaram Jesus, gritaram contra Jesus, falaram contra ele. Então, pessoas que você ajuda hoje e amanhã vão cuspir na sua face. Versículo 11: Porque ele afrouxou sua corda e me afligiu. Eles também soltaram o freio diante de mim. O que ele está dizendo aqui é que Deus afrouxou a sua proteção. Deus tinha afrouxado a proteção que ele tinha sobre Jó. Deus não deixava nada de ruim acontecer sobre Jó. Mas agora todas as coisas ruins estão acontecendo com Jó.
Versículo 12. A minha mão direita levanta-se à juventude, eles empurram meus pés para longe e levantam contra mim os caminhos de sua destruição. Ou seja, aquelas pessoas que antigamente todos queriam ficar perto de Jó, queriam na verdade se aproveitar de Jó, aprender com Jó todas estas coisas, hoje se afastam, colocam Jó para longe, afugentam Jó. Ninguém quer mais saber de ficar perto de Jó. Eles deterioram o meu caminho, promovem a minha calamidade, eles não têm ajudador. Então, eles deterioram o caminho de Jó, promovem a calamidade de Jó. Então, por eles, hoje, ninguém tem mais gratidão nenhuma por tudo que Jó tinha feito em tempos passados. Então, eles deterioram e promovem a calamidade de Jó. Eles vieram sobre mim como uma grande destruição de águas, na assolação eles rolaram sobre mim. Versículo 15: terrores vêm sobre mim, eles perseguem minha alma como o vento, e minha prosperidade passou como uma nuvem. Então aquilo, porque Jó está dizendo aqui, porque Deus afrouxou a proteção sobre Jó. Então hoje todos querem condenar, todos querem maltratar, todos estão maltratando Jó, todos brincam com Jó, riem da cara dele, cospem na cara dele, né? E aquela grande prosperidade que Jó teve um dia, hoje, né, se afastou dele. Aquela prosperidade fugiu dele. Tudo aquilo que Jó fazia e dava certo, hoje nada mais está dando certo. E todos o estão atacando, todos estão guerreando contra Jó. Então até aqueles que, hora passada, estiveram com Jó, precisaram de Jó, e Jó ajudou, hoje cospem na cara de Jó, cospem na face dele, estão cuspindo na cara de Jó. Versículo 16: e agora minha alma se derrama sobre mim, os dias de aflição se apoderam de mim. Então, o que acontece aqui? Jó não tinha a menor noção do que iria acontecer depois. Jó não tinha a menor noção do que iria vir, de tudo que ele iria recuperar, ele ia conquistar a sua prosperidade, ele ia conquistar a sua honra, ele iria conquistar a riqueza, ele ia conquistar a família, tudo de novo. Mas Jó, o que ele está dizendo aqui, ele acha que ali já é o fim dos seus dias. Então Jó não tinha a menor noção do que iria acontecer depois. Então, para nós que hoje já conhecemos a história, já sabemos do desfecho da história, então tudo bem falar, mas Jó não tinha a menor noção do que iria acontecer com ele depois. Então, para Jó, ali já era o fim dos seus dias, ali ele já estava acabado, ele não via mais perspectiva nenhuma, ele achava que ele ia morrer daquele jeito, e tanto é que aqui no livro de Jó ele pede várias vezes para que Deus o leve, para que Deus o tire dessa vida, para que Deus o esconda na sua sepultura, e quando a ira de Deus passar, que se lembre dele e traga ele de volta. Então, para Jó aqui, ele não tem mais essa perspectiva, mas ele continua sem amaldiçoar Deus, sem renegar o seu Criador. Versículo 17: meus ossos são perfurados dentro de mim no período da noite, e meus tendões não têm descanso. Que Jó tinha muita dor, Jó sofria muito. A dor física, por ele estar cheio de feridas, claro, cheio de pragas, de mazelas, de úlceras, e principalmente a dor psicológica, né? A dor espiritual, a dor da alma, né? De ter perdido principalmente sua família, seus filhos, né? Versículo 18: pela grande força da minha enfermidade, minhas vestes mudaram, elas grudam em mim como a gola da minha túnica. Então as vestes de Jó grudavam nele, por quê? Porque as feridas, né? Então a roupa vai grudar, o tecido vai grudar
nas feridas, o tecido grudava nas feridas de Jó. Então imagine a desgraça que está a vida de um homem desse, né? Pô, o cara não tem mais nem força nem para trabalhar, cheio de feridas, cheio de doenças, né? Abandonado, largado. Os amigos se afastaram, os parentes se afastaram, os filhos morreram. Então, poxa, imagina a dor de um homem desse. Versículo 19: Ele me lançou na lama, e eu me tornei como pó e cinza. Ele me lançou na lama. Então aqui ele está falando de Deus, né? Que Deus tirou a proteção dele, e Deus, por estar irado com ele, o lançou na lama, né? E a vida de Jó hoje é pó e cinza, né? Pó e cinza. Versículo 20: Eu clamo a ti, e tu não me ouves. Levanto-me, e tu não me consideras. Então ele clama a Deus, mas Deus não ouve. Ele pede a Deus, mas Deus não escuta. Deus não considera mais nada que venha de Jó, que venha da boca de Jó. E é por isso que é o grande descontentamento de Jó, porque ele não entende porque tudo aquilo está acontecendo com ele, porque toda aquela dor, todo aquele sofrimento, todas aquelas perdas, todas as mazelas, então foi colocado ali um peso muito grande sobre Jó, para que ele desistisse da sua vida. Mas ele continua ali leal. Eu clamo a ti, e tu não me ouves. Levanto-me, e tu não me consideras. Então é Jó falando agora do tempo real, do tempo dele, de como ele está hoje, de toda aquela glória passada, toda aquela riqueza, toda aquela alegria, toda aquela felicidade, saúde. Acabou, agora é só desgraça, só paulada, só pancada. Versículo 21. Tornaste cruel para mim, com tua mão forte tu te opõe contra mim. Então é como se Deus estivesse contra ele, como se a mão de Deus estivesse contra Jó, colocando pressão e afundando mais e mais a ele, né? Tornaste-te cruel para mim. Então Deus está sendo muito cruel. Este é o pensamento, né? Tornaste-te cruel para mim, com tua mão forte tu te opõe contra mim, tu se opõe contra mim. Tu se opõe contra mim. Então é Deus que está contra Jó. Tu me levas ao vento, fazes-me cavalgar sobre ele, e dissolves o meu bem. Tu me elevas ao vento, fazes-me. Não tem mais nada, Jó não tem nada. Então Jó está sendo elevado ao nada, ao vento, ao nada. Versículo 23. Porque eu sei que me levarás à morte, e a casa determinada a todos os viventes. Então aqui Jó está dizendo que ele já tinha certeza, né, que tudo isso iria levá-lo à morte, né? Que Deus o estava levando à morte, todo esse sofrimento, toda essa angústia, toda essa dor, né? Era que Deus já queria levá-lo, né? Porque sei que me levarás à morte, e à casa determinada a todos os viventes. Então Jó já achava que ali verdadeiramente eram seus últimos dias. E o sofrimento, ele não suportava mais tanto sofrimento. Porém, ele não estenderá sua mão ao túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Porém, ele não estenderá sua mão ao túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Versículo 26. Não chorei por aquele que estava atribulado? Não se afligiu a minha alma pelo pobre? Então ele está dizendo aqui que, poxa, eu ajudei aquele que estava atribulado, eu chorei por ele, eu estendi a mão ao pobre. Então, por que, se eu que fiz tudo certo, por que estou pagando? Por que estou pagando um preço tão alto? Não chorei por aquele que estava atribulado, não se afligiu a minha alma pelo pobre.
Então ele tinha dó, ele tinha compaixão pelo pobre, ele ajudava o pobre. Quando eu procurei pelo bem, o mal veio sobre mim, e quando eu esperei pela luz, vieram trevas. Então, quando ele procurou pelo bem, veio o mal. Quando ele buscou a luz, veio as trevas. É isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, enquanto ele fazia o bem, o mal lhe sobreveio. E a luz vieram as trevas. E quando procurou pela luz, veio as trevas. Versículo 27. As minhas entranhas ferveram e não descansaram. Os dias da aflição me impediram. Eu não tive descanso, eu não tenho mais descanso, pois a minha aflição me impede de descansar. Versículo 28. Saí pranteando sem o sol. Saí pranteando sem o sol. Levantei-me e clamei na congregação. Então saí chorando sem o sol. Levantei-me e clamei na congregação, mas não fui ouvido. Versículo 29. Eu sou um irmão para dragões e companhia para corujas. Versículo 30. Minha pele está preta sobre mim e meus ossos estão queimados pelo calor. Minha pele está preta sobre mim e os ossos estão queimados pelo calor. Versículo 31, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, onde Jó expõe tudo o que está acontecendo com ele. Através de parábolas, Jó vai expondo todas as coisas que estão acontecendo atualmente com ele. Então, todo aquele tempo de glória, o tempo passado, de muita alegria, muita prosperidade, muita riqueza, onde Jó era muito bem quisto, muito bem visto por todos, hoje Jó é motivo de riso, motivo de graça. Jó é visto como um amaldiçoado, como um pecador, que fez o mal para Deus e agora Deus o está castigando. Então, Jó grita a Deus, pede a Deus, mas não é ouvido. Versículo 31. A minha harpa também se tornou um pranto, e o meu órgão na voz dos que choram. Então a minha harpa, a minha alegria se tornou pranto. A minha alegria se tornou um pranto eterno. Eu não tenho mais motivos nenhum para sorrir. O meu dia é prantear, Então esta é a situação atual da história de Jó, é o momento atual de Jó. Mais para frente, é claro, vamos ver que tudo muda, mas Jó não tinha essa perspectiva, Jó não tinha esse entendimento, esse conhecimento. Então, para Jó, tudo ali estava perdido, e é por isso que ele lamenta muito, né? Ele lamenta e ele está sofrendo muito. Imagine uma pessoa que passou pela a história, a vida de Jó. É uma coisa insuportável. Perder um filho é uma dor insuportável. É algo que não é bom para ninguém. Imagine você perder 10 filhos como Jó perdeu. Então é isso. Essa foi a nossa leitura de hoje. Nossa leitura e comentário de hoje. Espero de coração que algum dia esta mensagem chegue ao coração de alguém, e se isto vier a acontecer, já vai ser motivo de júbilo, de glória, de alegria para mim. Que esta mensagem chegue a muitos corações, que possa ajudar. E se ajudar pelo menos uma pessoa, todo este trabalho já vai ter valido a pena. Então, para você que nos acompanhou aí na nossa live, no nosso vídeo, meu muito obrigado de coração. Que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, fortaleça o nosso trabalho, para que você possa fortalecer o nosso trabalho e que a gente possa ajudar mais e mais pessoas. E como é que se ajuda verdadeiramente as pessoas? É levando paz, é levando uma palavra de alegria, de fé, uma palavra de amor, uma palavra de vida para as pessoas. É assim que nós ajudamos as pessoas, é assim que nós procuramos ajudar as pessoas. Então, meu muito obrigado por mais este momento. Nosso compromisso é retornar amanhã, no mesmo horário, às 5h29 da manhã, fazendo mais uma live, trazendo mais
um momento de motivação, de alegria para a vida de todos, para a vida de todos nós. Então, faça você um excelente dia, faça você um ótimo dia. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir.